Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Ruman, para quem não me conhece. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, que é o especialista da cirurgia da boca e a cirurgia do rosto. Eu trabalho também com a área de harmonização orofacial, a parte de estética da face e do rosto. Pessoal, hoje o tema da live vai ser como que ocorre os processos de rejuvenescimento facial e o principal, sem excessos, de maneira mais direcionada, de maneira mais equilibrada, para que a gente consiga extrair, mostrar mais a beleza natural do seu próprio rosto, independente da sua idade. Esse processo, pessoal, ele vai levar ao entendimento de como que acontece o processo do envelhecimento, do amadurecimento da face. Como que funciona isso no rosto, como que as mudanças que vão acontecendo naturalmente no seu rosto e como que a gente pode fazer esse processo voltar no tempo, a gente mostrar, realçar a beleza natural que todo mundo tem, a beleza natural dos nossos próprios traços, sem descaracterizar a pessoa. Pessoal que está entrando, boa noite a todos, um abraço no coração de cada um de vocês. E essa live ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram para vocês assistirem outras vezes ou encaminhar para outras pessoas que vocês acreditam que isso pode ajudar. Acontece o seguinte, pessoal, por que o rosto envelhece? Passados os 25 anos, a gente começa a perder uma estrutura da nossa pele chamada de colágeno. Uma das funções do colágeno é dar sustentação para a nossa pele, deixar a pele mais firme, com as formas mais definidas. Você sabia, pessoal, que embaixo da nossa pele nós temos pequenos compartimentos de gordura no nosso rosto, e são esses compartimentos de gordura que vão desenhar o nosso rosto, que vão ajudar a manter o nosso rosto da forma que a gente nasceu na nossa juventude, lá atrás. Com o passar do tempo, passado principalmente dos 25 anos, o que acontece com a gente? A gente começa a perder essa estrutura de colágeno de 1 a 2% de colágeno todos os anos. E sem essa estrutura de sustentação no nosso rosto, o que vai acontecer? Essas bolsinhas de gordura que todos nós temos, independente do nosso peso, na nossa pele, eles começam a mudar de lugar, eles começam a migrar de um lugar para o outro. E nesse processo de migração dessas bolsas de gordura, o que vai acontecer? O rosto começa a derreter, ele começa a envelhecer, o processo de amadurecimento ele vai evoluindo. Uma das coisas que mais acontece nesse processo seria a formação do bigode chinês, ele começa a ficar mais marcado, ele começa, os nossos olhos, muitas vezes, esse processo ele vai começando, a parte óssea também vai mudando de posição, não apenas a parte dos tecidos moles, a parte da pele, da musculatura e dessas bolsas de gordura que todos nós temos. Com essa mudança no tecido do rosto, tanto no tecido ósseo quanto na parte do tecido mole, o que vai acontecendo? As olheiras começam a aparecer mais. O que as pessoas aqui na clínica reclamam muito é a parte do que a gente chama de bulldog, que seria uma gordura que chama jaws, que ele fica próximo aqui da linha do sorriso. E essa gordura, por não ter mais essa sustentação do colágeno, ela começa a migrar e começa a descer aqui próximo do ângulo da mandíbula. Nesse processo que vai acontecer com todos nós, qual que é a chave do sucesso? É nós estimularmos de novo o seu próprio corpo a produzir colágeno, independente da sua idade. E a célula que vai produzir colágeno no seu corpo, ela chama fibroblasto. É uma célula que todo mundo tem, que mora embaixo da nossa pele. E essa, com o tempo, ela vai ficando mais preguiçosa. Ela não vai produzindo tanto colágeno quanto ela poderia. E aqui ela pode produzir basicamente 2 tipos de colágeno. O colágeno do tipo 3, que é um colágeno mais cicatricial, um colágeno mais rápido, que vai acontecer, por exemplo, quando a gente se corta ou quando a gente estimula
a nossa pele a voltar a rejuvenescer. Isso a gente consegue fazer com tratamentos que eu vou começar a contar para vocês. A gente vai dar um tapa na orelha dos nossos fibroblastos e vai convidá-los a produzir mais colágeno novamente, voltá-los a acelerar esse processo de rejuvenescimento. Num primeiro momento, o colágeno que vai se formar é o colágeno mais cicatricial, do tipo 3, mas mantendo a hidratação, como vocês repararam que eu estou tomando a minha água aqui. Uma das coisas que a gente faz com muita frequência com o nosso processo de amadurecimento é a quantidade de água da nossa pele começa a diminuir. E aqui, um dos convites é você aumentar a hidratação da sua pele. Quando você aumenta a hidratação da pele, a hidratação via tomando água mesmo, de maneira simples, todos os dias, várias vezes ao dia, a quantidade de água da nossa pele aumenta e até o efeito de todos os tratamentos que vocês fazem aqui comigo, seja a aplicação dos estimuladores de colágeno, que é o foco dessa live de hoje, seja as tecnologias que eu utilizo para ativar essa formação de colágeno novamente, com microagulhamentos, com indução de medicamentos embaixo da pele. Uma das coisas principais que vocês podem fazer, é uma dica para todos nós, é tomarmos água. A água vai ajudar tanto nos nossos rins, né, para favorecer a filtração do nosso sangue, como também é uma das suas maiores aliadas no rejuvenescimento facial. Vocês já repararam que com o passar dos anos, os lábios eles começam a diminuir? Conforme mais nós vamos amadurecendo, parece que o lábio vai diminuindo. Pessoal, isso acontece por 2 motivos básicos. O primeiro motivo básico é a perda do colágeno e a migração da gordura que fica em volta da boca. Ela vai descendo e parece que essa distância entre o nariz e o lábio ela começa a aumentar, porque a pele não tem mais sustentação para segurar essa gordura nessa posição. E o que acontece? Isso vai girar, o seu lábio vai girar dentro dele mesmo. E quando isso acontece, o lábio vai aparentar que está diminuindo de tamanho. Essa é a primeira grande causa dos lábios estarem diminuindo. E a segunda causa dos lábios estarem diminuindo, pessoal, é a diminuição da quantidade de gordura dentro do nosso lábio. O lábio vai secando, ele vai murchando, ele vai diminuindo de tamanho. Aqui, dentro da filosofia que eu sigo, que é o rejuvenescimento de maneira estrutural, de maneira recorrente, constante, mantendo a naturalidade da sua face, do seu rosto, a gente vai trabalhar na reconstrução do seu lábio. Então, o primeiro grande passo de todo o tratamento de rejuvenescimento facial é a estimulação do colágeno, para diminuir a flacidez do nosso rosto, seja na região embaixo do pescoço, ou seja no rosto como um todo. Você já percebeu que com o passar dos anos, essa região aqui próxima das têmporas, que a gente chama, ela vai afundando um pouquinho, ela vai diminuindo de tamanho? Com isso, pessoal, o que acontece? Todo o rosto começa a despencar, começa a migrar as gordurinhas do nosso rosto para uma região mais indesejada. Primeiro grande ponto é nós utilizarmos os estimuladores de colágeno. E aqui eu vou falar para vocês do Elancê, que é um dos meus preferidos, porque eu gosto muito, porque o resultado é muito espetacular, por isso é fácil de mostrar. Ele tem uma função dupla, ele vai atuar tanto na estimulação do colágeno. Lembra lá no começo que a gente estava conversando sobre os fibroblastos? Ele vai ativar esse fibroblasto para voltar a produzir colágeno. E o que eu gosto muito desse produto é que ele tem 3 apresentações, né? Uma apresentação que vai durar 1 ano, uma segunda apresentação que vai durar 2 anos e uma terceira apresentação que vai durar 3 anos. E aí o pessoal me pergunta qual que é a diferença, se o produto é o mesmo, como pode ele durar 1, 2, 3 anos? Qual que é a diferença entre um produto e outro? Pessoal, a diferença básica entre o produto de 1 ano e o produto de 3 anos é o tamanho da molécula. O produto é exatamente igual, mas pela molécula ser maior
entre uma apresentação e a outra, ele vai durar mais tempo no seu rosto. Ele vai rejuvenescer o seu rosto por muito mais tempo, de maneira muito mais direta e chegando no seu objetivo. Uma das coisas que eu pergunto muito, tem até algumas pacientes aqui que passaram comigo essa semana ou hoje mesmo que estão comentando, eu gosto de ouvir muito o que a pessoa está querendo, né? Qual que é o objetivo dela com aquele tratamento. Se ela quer, por exemplo, eu não vou apontar para o rosto dela o que eu faria. Eu vou perguntar para ela o que te incomoda. E através do seu incômodo que nós vamos construir esse tratamento. Através do seu incômodo, eu vou estar indicando quais os melhores caminhos que a gente pode fazer para construir junto o seu resultado. E o Elancê, ele tem uma outra função que eu gosto muito. É a função de modelar o seu rosto. De a gente preencher os espaços que estão vazios no seu rosto. Aqui, lembra no comecinho da live que a gente conversou a respeito dessas bolsas de gordura que vão diminuindo com o passar dos anos, com o passar do amadurecimento, do envelhecimento da face? Essas bolsas de gordura, a gente pode voltar a preenchê-las para dar volume em cima delas. Você concorda comigo que se quando você era jovem, aquela bolsinha de gordura estava mais cheia e te dava um aspecto mais jovial, se nós reenchermos essa mesma região de outras formas, com outros produtos, para devolver aquele aumento de volume que você já teve lá atrás, quando você era mais jovem, o efeito visual das pessoas vai ser exatamente esse. Quando você se olhar no espelho, você automaticamente vai se ver mais bonita, mais jovem e mais dentro do que antes te incomodava, simplesmente começa a parar de te incomodar. Uma das coisas que eu gosto muito, que eu falo muito nas consultas com vocês, com os meus pacientes, com os meus pacientes, é nós fazermos pequenas mudanças no seu rosto e as pessoas que estão à sua volta, elas vão olhar para você e vão dizer: nossa, você está diferente, né? Você está mais bonito, mais bonita, mas eu não sei exatamente o que aconteceu no seu rosto. Pessoal, esse é um dos meus pontos principais de tratamento, é a gente agir com a menor quantidade de produto possível e atingir o máximo de resultado que a gente pode obter, para a gente conseguir um efeito de naturalidade, de não transformar o seu rosto, mas aprimorá-lo, esculpir o seu rosto de uma maneira para te deixar exatamente no seu objetivo. Pessoal, o Elancê, para eu poder fazer uma reconstrução total numa face, num rosto de uma pessoa, eu vou precisar de 7 a 8 seringas de Elancê. Com isso eu consigo desenhar o seu rosto inteirinho para que a gente possa chegar no seu objetivo, se for um rejuvenescimento completo. Mas aqui, pessoal, tem uma coisa que o Elancê, ele traz uma vantagem muito grande, né? É que ele tem a durabilidade de até 3 anos no seu rosto. Então, como é um processo longo, de muita transformação, de muito rejuvenescimento, a gente pode fragmentar esses tratamentos em um tratamento a cada 6 meses ou um tratamento por ano e fazer essas 8, 9 seringas em etapas. Então nós vamos desenhando o seu rosto, rejuvenescendo a sua pele, tratando a sua pele de dentro para fora, para que o seu rosto fique cada vez mais belo, cada vez mais bonito e chegando sempre no seu objetivo. Uma das outras coisas que eu gosto muito, pessoal, é trabalhar não apenas com os produtos injetáveis no rosto de vocês. É a gente trabalhar também com cremes, né, para fazer a manutenção desse tratamento que a gente está fazendo. Pessoal, se vocês quiserem ir deixando as perguntas aqui nos comentários, daqui a pouco eu paro de falar a minha lista que eu organizei para vocês e começo a responder, tá? Então, esses processos com o Elancê, eles podem ser divididos em vários tratamentos a cada 6 meses, a cada 4 meses ou uma vez a cada ano. Eu sempre passo fórmulas para vocês. E essas fórmulas, elas vão ter uma série de produtos que vão estimular tanto a produção de colágeno pelo seu rosto,
quanto a hidratação da sua pele e o rejuvenescimento facial. Essas vitaminas, esses cremes, eles vão ter uma série de princípios ativos que cada princípio ativo vai ter um objetivo específico. Seja esticar a sua pele, seja trabalhar na redução de rugas, na parte de deixar a pele mais sedosa e mais suave ao toque. Pessoal, no dia 15 agora de maio vai ter um dia de aplicações de produto do Elancê aqui na clínica. Se vocês tiverem interesse em participar aqui desse dia só da aplicação do Elancê, me manda mensagem por direct, que aí a gente vai fazendo esses agendamentos. Ainda tem alguns horários disponíveis para a gente poder fazer o agendamento com todos esses princípios ativos. Tem até, a Lê aqui já colocou, com Demai, com Argina, exatamente esse é um dos cremes que eu mais gosto. Porque cada princípio ativo com ácido hialurônico, ele vai hidratando a sua pele, ele vai esticando o seu rosto e te ajudando a ficar ainda mais bonita de dentro para fora. Pessoal, eu vou começar a responder aqui sobre exatamente, produzir colágeno com naturalidade. Pessoal, a Nel está perguntando sobre as pálpebras inferiores. O que a gente pode fazer para trabalhar no rejuvenescimento do rosto, agindo especificamente nessa região? Para isso eu precisava avaliar o tipo de pele, se essa pálpebra inferior que você está sentindo mais incômoda, que está te incomodando, se é o excesso de pele que está sobrando nessa região, se é a falta do colágeno, ou o que é que está especificamente acontecendo com a pele. Mas aqui eu vou dar algumas opções, sem ver o seu rosto, tá? Umas opções genéricas para que a gente possa trabalhar de maneira integral. Se for, pessoal, o excesso de pele, aquela pele mais caída, próxima aqui da região da órbita, região dos olhos, a gente pode trabalhar ou com os fios de PDO. O que são fios de PDO? São estruturas que nós vamos passar na pálpebra para ficar abaixo da pele. E quando a gente coloca esse produto, esse fio abaixo da pele, ele vai estimular os fibroblastos a produzir colágeno. E quando isso acontece, a pele que antes estava mais enrugada, ela começa a esticar. E com isso a gente faz o rejuvenescimento da região da pálpebra, também de dentro para fora. O Elancê, ele não tem indicação para a gente trabalhar nem em pálpebras e nem na boca. E assim, eu sou muito criterioso nesse quesito. Eu vou seguir exatamente o que manda os estudos internacionais na área da estética da beleza da face. E tudo aquilo que não tem estudos científicos comprovando e me dando segurança para trabalhar no rosto de vocês, eu definitivamente não vou fazer. Eu vou seguir aquilo que é seguro, porque uma pessoa entregar o seu rosto para mim é algo divino, é algo que existe muita responsabilidade. E eu vou seguir exatamente o que os estudos no mundo estão me dizendo a partir disso. Uma das vantagens, né, se é uma que eu posso citar dessa pandemia, que a gente não está podendo viajar para outros países para trazer essa tecnologia para o Brasil, estão tendo muitos treinamentos, muitos cursos online. E eu tive a oportunidade de participar com alguns treinamentos do pessoal da França, que é a fábrica do Elancê. E tem muita coisa nova, muita tecnologia que a gente consegue associar, né? Que aqui é um outro ponto que a gente pode colocar. Para a pálpebra, como eu estava dizendo para vocês agora, a gente pode sim associar os fios de PDO, que vão induzir e vão estimular a produção do colágeno, com certeza absoluta. A gente pode associar com isso os microagulhamentos nessa região. E aqui uma outra novidade para vocês, pessoal. Os microagulhamentos antigamente eram feitos com aquele rolinho cheio de agulhas, né, que doía muito. Hoje em dia eu não utilizo mais esse rolinho. Eu tenho uma caneta de microagulhamento, que uma grande vantagem dessa caneta de microagulhamento é que ela é completamente indolor. Não precisa ter dor, não precisa ter sangramento. Quando a gente começa a estudar profundamente o assunto, quando você começa a traumatizar demais a pele, por exemplo, para o rejuvenescimento de pálpebra, você está danificando camadas muito profundas da pele, não aquilo que a ciência está dizendo que a gente precisa fazer.
E nesse processo a gente pode utilizar agulhas de microagulhas com microperfurações que são praticamente assintomáticas e colocando os dermoativos, que é o que a gente chama, que são os medicamentos que vão sendo colocados especificamente abaixo da pele e vão deixando a região da pálpebra cada vez mais jovem por mais tempo. E é legal a gente fazer uma manutenção, como eu falei para vocês, né? O home care, que o pessoal comentou aqui, que é realmente imprescindível. Acontece muito próximo, pessoal, da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, o resultado da cirurgia plástica não acontece só dentro do centro cirúrgico, como a lipoaspiração, por exemplo. O que vai acontecer em casa, no pós-tratamento, que é usar cintas modeladoras, fazer as drenagens linfáticas, isso é extremamente importante para fazer a manutenção e o desenho do corpo referente a esse processo cirúrgico que está sendo feito. E com os processos de rejuvenescimento facial não cirúrgico, que é o que eu faço aqui na clínica, é o grande ponto aqui, é que você consegue resultados espetaculares no rejuvenescimento facial sem alterar o seu dia a dia. Você fazendo um tratamento, por exemplo, com aplicação de lancê numa sexta ou num sábado, segunda-feira você está pronta para trabalhar sem dor, completamente tranquila e completamente seguro. É o que não acontece, por exemplo, nos procedimentos cirúrgicos, né? Você vai ter que se afastar, vai ter que ter pontos, vai ter que ter o acompanhamento pós-operatório, com o rejuvenescimento, com os indutores de colágeno, como o Elancê, como o fio de PDO, como o microagulhamento, isso não acontece. É um processo muito mais simples, muito mais direto, que você consegue sim rejuvenescer o seu rosto de maneira segura, de maneira equilibrada, e fazendo isso para chegar no seu objetivo. O pessoal está perguntando quanto tempo dura esse tratamento. Pessoal, os fios de PDO nas pálpebras que a gente estava conversando agora, ele vai durar em média de 1 ano a 1 ano e meio esse tratamento realizado. E o ideal é daqui a 1 ano refazer o tratamento para dar continuidade, para aquele ganho que a gente conseguiu, ele não cair, você conseguir manter a sua pele mais jovem por muito mais tempo. Que aqui, pessoal, o processo de envelhecimento da pele, do rosto, ele vai continuar acontecendo com o passar dos meses, né? Então o nosso rosto vai envelhecendo a cada ano. E aqui a chave, a dica de ouro, é como que você pode diminuir essa velocidade de envelhecimento e que a gente possa envelhecer com dignidade, com beleza e realçar também a parte da beleza natural que também ocorre no processo de envelhecimento. Quando você passa de alguns anos, os cabelos brancos vão aparecendo, aí você tem a opção de pintar ou não, é sempre uma escolha pessoal. E com os tratamentos de rejuvenescimento facial, você tem a opção de envelhecer mais devagar, você conseguir manter os aspectos da juventude por muito mais tempo. Um outro ponto, pessoal, que surgiu aqui na nossa conversa é referente aos lábios, né? A reconstrução dos lábios. Antes de eu entrar nesse assunto, o Anel está perguntando a quantidade de fios nas pálpebras. Anel, a gente vai precisar de pelo menos 10 fios de cada lado. São 5 fios de cada lado só para trabalhar a região das pálpebras. E aí vai ter os cremes de home care, de pós-tratamento, e a gente vai pensar também associado a isso em microagulhamentos ou em limpezas de pele. Isso é importantíssimo para a gente manter os poros mais fechados, para a gente manter a saúde da pele, que a pele é uma estrutura extremamente bonita dentro do corpo humano. Eu sou meio suspeito para falar do corpo humano, porque eu sou fascinado por estudar, por aprender e por tratar o corpo humano. A pele, ela tem uma das funções primordiais, é nos proteger de agressões externas, de bactérias, de vírus, de agressões do mundo externo e manter a água dentro do nosso corpo. Sem a pele a gente não estaria vivo.
E a Furiati falou aqui agora uma coisa muito importante que ela acabou de me lembrar. Obrigado, viu? É sobre o filtro solar. É um dos pontos primordiais a aplicação do filtro solar. Não adianta, pessoal, se a gente fizer milhões de tratamentos aqui comigo, você vai sair daqui com o rosto jovem, brilhando, que eu vou aplicar algumas máscaras em vocês no pós-tratamento, que vai ativar, vai ter vitamina C, tem ácido hialurônico, que vai fazer a sua pele brilhar. Se você sair daqui, ir para uma praia, por exemplo, ou começar a andar na rua sem o filtro solar na sua pele, inevitavelmente o que vai acontecer é uma aceleração nesse processo de envelhecimento da pele. Infelizmente isso vai acontecer. Por quê? O sol ele tem os raios UVA e UVB. E o excesso de sol sem proteção na nossa pele, ele vai atuar no processo de divisão das células. E a cada nova divisão, as células vão perdendo um pedacinho dessa divisão celular e vão envelhecendo. Eu já postei aqui no Instagram algumas vezes a respeito de uma foto de um motorista de caminhão que ele trabalhou 30 anos tomando sol apenas de um lado do rosto. E aí tem a foto dele porque é muito emblemática, é muito impactante para mim, para todo mundo que vê a respeito do sol. O sol é maravilhoso, eu amo ficar no sol, mas com protetor solar. Esse caminhoneiro, porque ele tomou 30 anos sol só em metade do rosto está extremamente envelhecida. E a outra metade do rosto, ela está significativamente menos envelhecida. E isso é o impacto do sol no processo de envelhecimento facial. Olha como isso é importante. Então, uma das coisas que eu sempre coloco, eu sempre bato muito nessa tecla, é fazer o tratamento comigo, seja com Elancê, seja com o fio de PDO, com preenchimentos com ácidos hialurônicos, seja para a boca, para o rejuvenescimento facial, mas a gente sempre pensar na manutenção, com cremes de manhã, que é um sérum, ou um creme de manutenção para a noite, e depois que você aplicou o sérum, que é o creme que eu passo para todas as minhas pacientes, os meus pacientes que vêm aqui na clínica, e eu falo muito a respeito do filtro solar depois do sérum. Espera a pele absorver essa primeira camada do sérum que foi aplicado e por cima dele, protetor solar. Em cima disso, pessoal, passado o protetor solar, depois de 15 minutos a sua pele está completamente protegida para você ir para a rua, para trabalhar, para buscar novidades, para estudar, para viver. É uma coisa simples, é uma coisa rápida, que tem um efeito significativo na saúde da sua pele, da minha pele. É uma coisa que eu pessoalmente peguei o hábito de usar, tanto os cremes que eu passo, quanto os protetores solares. Até minha esposa brinca comigo que eu passo mais creme de manhã no rosto do que ela. Porque eu fui pegando o hábito, eu não posso prescrever uma coisa para vocês se eu mesmo não uso, né? É uma coisa que precisa estar muito congruente com o que eu faço, né? E o efeito que a gente vai tendo acumulativo no nosso rosto dessas diversas mudanças estruturais, seja aumentando o consumo de água, pessoal, de novo, isso é muito importante. Com certeza isso vai se acumulando no nosso corpo. Um dos pontos que eu trabalho muito que gera muita dúvida das minhas pacientes é referente ao processo de lifting não cirúrgico. Vocês sabem o que é o lifting não cirúrgico, pessoal? Primeiro, para diferenciar isso, eu vou falar o que é o lifting cirúrgico, que é uma cirurgia plástica que é realizada em hospital com anestesia geral, que é feito um corte atrás aqui da orelha e você puxa todo o tecido do rosto para diminuir essas migrações de tecidos gordurosos que vão acontecendo com o passar dos anos e automaticamente ocorre o processo de rejuvenescimento. A gente consegue simular um lifting não cirúrgico de maneira completamente diferente. Como, pessoal? Se eu aumentar a região aqui nas têmporas, eu vou esticar pelo aumento de volume na região da têmpora.
Eu posso trabalhar também com os preenchedores, com o Elancê, que vai durar mais tempo do que o ácido hialurônico tradicional, aqui na região da maçã do rosto, do malar. Então eu aumento discretamente essa região e com isso eu vou esticando o rosto, eu vou simulando um efeito lifting, de você rejuvenescer sem cirurgia, de maneira direta, extremamente prática. Uma outra dúvida que várias pessoas aqui me questionam é a respeito qual que é a composição do Elancê, né? Porque, olha, eu vou assumir uma coisa aqui para vocês. O pessoal que vem aqui, que eu atendo, são pessoas extremamente que estudam muito o assunto da face, da estética da face. E o pessoal sabe o nome dos produtos, sabe para que serve, sabe a composição dos produtos, e eu vou desmistificando algumas coisas, né? O Elancê, por exemplo, ele é composto 70% de carboximetilcelulose e 30% de policaprolactona. E o que vai induzir colágeno na nossa pele é a policaprolactona, que só tem 30% na composição do Elancê. E todo mundo me pergunta, e os 70% que é da carboximetilcelulose, o que isso faz? Ela vai ter uma função de dar volume muito rápido na sua pele e a policaprolactona vai induzir a formação de colágeno no seu corpo. Uma das funções da carboxi, ele vai hidratar a sua pele, vai fazer uma super hidratação. Por isso que ele vai fazer o volume. Ele vai dar um tratamento também de dentro para fora. Pessoal, uma outra coisa que é interessantíssima nesse processo de rejuvenescimento com o Elancê é essa indução de colágeno. Ela vai acontecendo conforme o produto vai sendo absorvido. Os fibroblastos do nosso corpo, ele vai produzindo linhas de colágeno dentro da nossa pele, envolvendo cada uma dessas esferas do Elancê. E com isso, conforme o produto vai sendo absorvido, mais colágeno vai se formando. E uma outra dúvida recorrente é qual que é a diferença do Elancê para o Sculptra. Pessoal, são produtos que têm a mesma função, mas completamente diferentes. E só lembrando que no dia 15 de maio a gente está com a agenda aberta para a aplicação do Elancê aqui na clínica. Se alguém tiver interesse em participar, manda mensagem por direct ou deixa nos comentários o número de telefone que a minha equipe vai entrar em contato com vocês para fazer esse agendamento, para poder reservar o seu horário comigo. E como a gente está com horários bem reduzidos, bem esparçados, né, para uma pessoa praticamente não ter contato com a outra por causa da pandemia que a gente está vivendo, para a sua segurança e para a segurança de todo mundo que está envolvido. Pessoal, a diferença do Sculptra para o Elancê, basicamente o Sculptra, ele não é um preenchedor. O Sculptra vai ser aplicado no seu rosto e vai apenas induzir a formação de colágeno. E o Sculptra, ele vai precisar de 3 aplicações a cada 30 dias. E o Sculptra, ele tem uma coisa que é uma desvantagem dele para o nosso dia a dia mais corrido. Ele vai precisar da regra dos 5. Fala, Dr. Paulo, acabou de entrar. Boa noite, meu amigo. O Sculptra, ele vai precisar da regra dos 5. 5 vezes ao dia você vai ter que massagear toda a região que foi aplicada por 5 minutos por 5 dias. E esses 5 minutos ele tem que ser contados no relógio. Você tem que massagear o rosto para não formar bolinhas na região do rosto que você aplicou o produto. E é um produto muito mais caro. Você vai precisar ter um valor muito alto para fazer um tratamento que vai demorar 3 meses, que no primeiro mês você praticamente não vai ver resultado. Você vai começar a ver resultado no 3º mês da aplicação, que você vai fazer as 3 aplicações uma vez por mês para a gente conseguir estimular a produção do colágeno. E a gente pode aplicar no rosto inteiro o Sculptra para conseguir esse efeito de rejuvenescimento de dentro para fora. O Elancê, uma das grandes vantagens é que você consegue fazer todo o tratamento num único dia, de uma única vez. Você não vai precisar voltar várias vezes
a cada 30 dias para refazer esse tratamento, essa indução de colágeno. Você consegue exatamente o mesmo efeito utilizado de uma única vez, diretamente para você conseguir esse resultado. E essa é uma das grandes diferenças. O Sculptra, a base dele é o ácido polilático, e do Elancet é a carboximetilcelulose com a policaprolactona. São princípios químicos completamente diferentes. E um outro ponto importante da diferença do Sculptra para o Elancet é em relação ao tempo de duração. O Sculptra vai durar 1 ano a 1 ano e meio. Já o Elancet ele vai durar 1, 2, às vezes 3 anos, depende do produto que foi aplicado no seu rosto. Uma coisa que eu faço sempre, isso é sempre, pessoal, eu sempre abro os produtos que eu vou utilizar em vocês na frente de vocês. Eu vou pegar o produto e vou falar, ó, você está vendo o produto? Eu estou utilizando Elancet, que é a marca que eu uso, a marca francesa, da duração M, que são 2 anos, foi isso que você pagou. Depois que eu mostrei para a pessoa, esse produto vem uma etiqueta ainda. Se vocês quiserem, eu posso dar essa etiqueta para vocês acompanharem o tipo de produto que foi utilizado, a duração do produto, a marca e o lote que foi utilizado. É uma coisa que eu gosto de trabalhar sempre com muita transparência, e por mais que vocês me conheçam há mais de 20 anos aqui na clínica, é importante saber exatamente o que está sendo aplicado, aonde está sendo aplicado e por que está sendo aplicado. A Nel está perguntando, tem diferença o produto que dura 1 ano ou 3 anos? Esteticamente não. Esteticamente a molécula é exatamente igual, Nel. A diferença é o tamanho da molécula, que vai demorar mais tempo para ser destruída pelo nosso organismo. E por essa molécula ser maior, ela vai durar mais tempo no seu rosto e o resultado vai durar mais tempo. Essa é a grande chave, a grande diferença entre a aplicação de um produto de 1 ano para a aplicação do produto de 3 anos. Pessoal, era isso que eu tinha reservado para vocês hoje. Com a gente conversar sobre o processo do que é o Elancet, como funciona o processo de rejuvenescimento facial, que vocês já viram outros vídeos meus de eu falando que esse trabalho de rejuvenescimento ele acontece de dentro para fora. Eu fiz questão de separar esses 40 minutos, essa 1 hora para sentar aqui e conversar com vocês, para poder mostrar exatamente o que acontece no seu rosto depois que a gente termina o tratamento do rejuvenescimento facial com a aplicação do Elancet. E eu vou só pedir de novo, se vocês tiverem alguém que vocês acreditam que pode gostar ou querer saber mais a respeito desse processo de rejuvenescimento facial, ou marca eles nos comentários, ou envia via esse aviãozinho que tem aqui embaixo para vocês, para que eles possam também aprender um pouco mais e, quem sabe, agendar um horário aqui comigo para que eu possa trabalhar no seu rosto e, principalmente, transformar o seu sonho em realidade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, o meu contato está sempre à disposição. Pode mandar no direct, ou eu ou a minha própria equipe vai respondendo todos os comentários. E nos vemos então na próxima semana com o próximo tema que eu vou passando para vocês pelos stories, qual vai ser o tema da próxima terça-feira. Combinado? Beijo no coração de vocês e até breve. Tchau, tchau.